Graça e paz a todos em nome de Jesus. Amém. Colossenses 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Dando continuidade aos nossos cultos de doutrina, culto de ensino, aqui no livro de Colossenses, nós vamos continuar aqui do capítulo 2 de Colossenses, e eu vou ler do versículo 8, porque Paulo, ele está aqui a partir do versículo 8, começando um raciocínio, e como a gente meio que quebrou esse raciocínio, em meio a esses cultos, nas quartas-feiras, eu vou começar no capítulo 8, mas hoje nós vamos estudar e meditar a partir do versículo 12, tendo em vista que a gente já viu do 8 até o 11, a gente vai começar ou continuar aqui a partir do versículo 12, mas leremos a partir do versículo 8. Amém? Vamos ler. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também estais nele aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, em Teu nome, no nome de Jesus, é que nós estamos aqui reunidos neste culto, onde nós Te adoramos, onde nós fizemos orações ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a graça da Tua permissão de Te adorar. Nós também aqui cantamos louvores a Ti, e nesse momento, Senhor, nós queremos aprender mais da Tua palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós Te clamamos, nós suplicamos que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que o Teu Espírito venha agir em nosso coração, para que cada um de nós possa, pelo Teu Espírito, ser apto a entender, pelo Teu Espírito ser apto a discernir a Tua vontade e a Tua verdade, e pelo Teu Espírito, entendendo a Tua palavra, que essa palavra ela possa fazer uma diferença em nossa vida, para que possamos nos tornar melhores pessoas, melhores cristãos, para que possamos nos tornar cristãos que de fato entendem a realidade, a naturalidade, e não apenas viver na superficialidade do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa graça
de compreendermos a Tua palavra. Nos dá essa graça de vivermos fundamentado no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não nos permite, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos a ser constrangidos, escravizados por fábulas humanas, mas que todos nós aqui estejamos firmados na rocha que é Jesus. Faz assim, Senhor, para a glória do Teu nome, que nós oramos e Te bendizemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, desde o versículo 8, ele vem fazendo a sua apologética, a sua defesa da fé. E ele vem mostrando que, e eu venho dizendo isso ao longo dessas semanas que a gente tem estudado, que ele está lutando, travando uma guerra contra uma heresia ou algumas heresias que estavam tentando se infiltrar naquela igreja. E ele vem mostrando para aquela igreja que aqueles ensinamentos errados que eles estavam recebendo de alguns que se diziam irmãos, não condizia com os ensinamentos de Jesus, não condizia com os ensinamentos dos apóstolos. E esses ensinamentos de Jesus e dos apóstolos era que Jesus é suficiente, é que Jesus é supremo. É o que o autor de Hebreus vai dizer, que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Melquisedeque, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a tudo. É o que o autor de Hebreus vem tratando no livro de Hebreus. E é basicamente o que Paulo está aqui tentando mostrar, que Jesus é suficiente. Lembrando aqui novamente algumas das heresias que estavam sendo ensinadas. Uma delas, o gnosticismo, era que havia um conhecimento oculto e que para se chegar até Deus era necessário conhecer esse conhecimento oculto, que só podia ser conhecido mediante a realização de alguns rituais em culto a alguns seres espirituais ou seres angelicais. E além disso, além desse culto a essas entidades espirituais ou angelicais, era necessário cumprir algumas normas, algumas regras, algumas leis para alcançar a salvação. Entre essas leis que era necessário cumprir estava a circuncisão. E nesse meio dessas heresias estavam os judaizantes, aqueles que diziam que era necessário também cumprir a lei de Moisés, a circuncisão, para que pudéssemos ter comunhão com Deus e assim alcançar a salvação. Então Paulo está travando essa guerra aqui. E ele está mostrando aos irmãos que para combater essa heresia é necessário pregar o Evangelho. E desde o capítulo 1, Paulo vem mostrando a obra e a pessoa de Jesus. A partir do versículo 8, ele vem fazendo uma defesa da fé. No versículo 11, que foi onde nós paramos na semana passada, ele fala de uma circuncisão que não a circuncisão da carne, mas a circuncisão de Cristo, que é o despojar da carne. Isso eu falei na semana passada, vocês estão lembrados? Amém? Amém. E aí, a partir aqui do versículo 12, Paulo, ele vai começar a falar algumas coisas sobre o que Jesus fez e qual é a implicação da obra realizada por Cristo em nossas vidas. O que o sacrifício de Jesus na cruz tem diretamente ligação com a minha pessoa, com a sua pessoa. O que o sacrifício ou a obra de Cristo realizada fez em
assim, o que a obra realizada de Cristo na cruz fez em você. É isso que Paulo vai começar a tratar aqui no versículo 12. E isso é o que ele chama de circuncisão de Cristo. Por favor, vamos ler o versículo 11, mas vamos apenas meditar a partir do 12. Ele diz, olha, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E como eu recebo essa circuncisão de Cristo? Aí ele vai explicar no 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Preste atenção. Paulo está dizendo que no momento que nós somos batizados em Cristo Jesus, nós recebemos essa circuncisão de Cristo. Esse pacto que Deus havia tido, ou que Deus tinha com Moisés, que era na circuncisão, representava a circuncisão, ou era representada pela circuncisão, agora não é mais. Esse pacto que outrora com Moisés era tido como a circuncisão, agora é no batismo, ou foi substituído pelo batismo. E no momento do batismo, nós selamos um pacto com Deus. E a semelhança de Deus que foi sepultado, nós também somos sepultados com Ele no batismo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está ensinando para aquela igreja. Ele está dizendo, olha, vocês querem ter um pacto com Deus? Não é mediante a circuncisão. Não é mais. Isso foi antes. Não são as leis que vocês obedecem que garantem a vocês uma comunhão com Deus. Não é vocês adorarem os anjos ou os seres espirituais que vai fazer com que vocês tenham comunhão com Deus. O que vai garantir o pacto de vocês com Deus é o batismo. Porque o batismo é a semelhança do sepultamento de Cristo. Quando você recebeu o batismo, você foi sepultado juntamente com Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando ele diz que nós somos sepultados com Cristo no batismo, nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Nós precisamos aprender que nós morremos para os rudimentos desse mundo. E não apenas morremos, fomos sepultados. Você já ouviu essa frase? Está morto e enterrado? O que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Alguém se arrisca? Oi? É verdade? Não volta. Se já está morto e enterrado, já era. Acabou. Não tem mais jeito de voltar, porque está enterrado. Isso aqui, meus amados, é algo que precisa ser vivo, apesar da palavra estar sepultado, mas precisa ser vivo em nós. Quem nós éramos antes de Cristo está sepultado. Não volta. Ou pelo menos não deveria voltar. O problema é que vira e mexe, a gente está querendo desenterrar o nosso eu. Vira e mexe, a gente está querendo vivenciar novamente o que nós éramos antes. Às vezes com palavras, às vezes com atitudes, às vezes até a roupa que a gente veste. Faz com que a gente queira ressuscitar quem nós éramos. Mas Paulo está dizendo aqui que nós
Parece até que eu sou um ancião, parece até que eu tenho a idade do Wagner. Eu conversava com um irmão e ele dizia uma coisa para mim. E eu sempre achei essa observação dele interessante. Ele dizia assim: quando eu olho para a minha vida hoje, eu não me vejo mais voltando para o mundo. Não me vejo mais lá. Eu não me vejo mais com um copo de cerveja na mão. Eu não me vejo mais nessas festas por aí, ele dizia. Eu não me vejo mais no meio do mesmo tipo de amizade que eu tinha antes. Eu não me vejo mais no mundo. E talvez o que estava na mente dele era justamente isso, porque a nossa vida para trás morreu. E ela não somente morreu, ela foi sepultada. Meus amados, só Jesus saiu do sepulcro para nunca mais morrer. Só Ele. Glória a Deus. Até mesmo aqueles que foram ressuscitados, depois voltaram para o sepulcro e não ressuscitaram mais. Jesus é o único que ressurgiu do sepulcro e não voltou mais para o sepulcro. Mas ele não voltou mais igual, ele voltou com seu corpo glorificado. O que eu estou querendo dizer é que a nossa vida que foi sepultada com Cristo, nós não estamos mais sepultados. Amém? Amém. Mas o corpo nosso que saiu não foi o mesmo que entrou. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual no batismo igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Só que, meus irmãos, se nós fomos sepultados juntamente com Cristo, e igualmente com Cristo nós ressuscitamos, Cristo ressuscitou igual? Como Cristo ressuscitou? Num corpo diferente. Nós ainda iremos ter esse corpo diferente, o corpo de Cristo, o corpo glorificado. Mas nós devemos andar em novidade de vida, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nova criatura nós somos, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida, não vivemos mais a vida antiga, porque a vida antiga está morta e sepultada. Glória a Deus. Não devemos mais viver como antes. Não devemos mais ter o mesmo pensamento de antes. Não devemos mais ter as mesmas atitudes de antes. Antes se eu fosse uma pessoa que resolvia tudo na base da ignorância, agora não. Não mais. Porque essa vida passou. Se eu era rebelde, agora não mais. Se eu era desobediente, agora não mais. É incrível como nós teimamos em não mudar. Mesmo sabendo da necessidade, mesmo sabendo da importância, porque enquanto nós não mudarmos, enquanto nós não vivermos em novidade de vida, nunca iremos amadurecer na fé. E a maturidade na fé, irmãos, é algo fundamental para que nós possamos não estar vulneráveis às heresias. Quanto mais maduro na fé, melhor. Esses dias a gente tem conversado muito sobre essa questão de maturidade espiritual. Porque parece que tem igrejas que fazem questão de manter os seus membros na meninice. Sem querer que eles aprendam, sem querer que eles desenvolvam
Mas a vida cristã é uma vida de crescimento. Não é uma vida de estagnação. E nós precisamos aprender que precisamos amadurecer para não estar vulneráveis às heresias. Paulo está aqui enfatizando Cristo de todas as maneiras possíveis. Ele está dizendo que Cristo é o Senhor. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é o Criador. Cristo é Deus. E é essa maturidade a qual nós temos que alcançar. Nós não podemos nos deixar envolver por coisas, ou por falácias, ou como ele diz aqui no versículo 8, filosofias vãs. Não podemos nos deixar levar por essas heresias, por esses ensinamentos que dizem, e nós vamos já ver isso aqui, mas que dizem que de forma direta ou indireta que Cristo não é suficiente. Quando eles dizem aqui aos Colossenses que há uma necessidade de adorar seres espirituais e angelicais, indiretamente eles estão dizendo Cristo não é suficiente. Quando eles dizem a necessidade de guardar certas leis de Moisés, incluindo a circuncisão, ele está dizendo Cristo não é suficiente. Quando eles estão dizendo que é necessário observar uma lista de normas e regras para ser salvo, eles estão dizendo Cristo não é suficiente. E quando eu declaro isso é uma heresia. Eu acabei de dizer aqui o que Paulo está enfatizando sobre Jesus. Ele é Senhor. Ele é Deus. Glória a Deus. Ele é o cabeça. E se Ele é tudo isso, de fato Ele é suficiente. Amém. Não há necessidade de mais nada. Tudo aquilo que era necessário para que a gente pudesse ter a nossa reconciliação com Deus, Cristo fez na cruz. O que Paulo está tentando dizer para esses irmãos é isso. Cristo é suficiente. E se Cristo é suficiente, não tem mais nada que a gente precise fazer para alcançar a salvação. E é nisso que nós temos que amadurecer. Porque quando amadurecermos nisso, não estaremos mais vulneráveis. Não estaremos mais vulneráveis às heresias. Deixa eu tentar fazer uma comparação aqui, meio esdrúxula, mas me permita, por favor. Todos nós aqui já fomos crianças um dia. Pelo menos eu espero. E quando nós éramos crianças, nós tínhamos uma habilidade enorme de acreditar em tudo que nos diziam. É muito fácil enganar uma criança, não é? Basta você dizer para ela qualquer coisa e ela de pronto, ela acredita. Quando nós somos novos convertidos, a Bíblia nos chama de bebês que necessitam de leite espiritual. E sendo crianças, nós vamos acreditar em tudo que nos disserem. Agora, hoje, pelo menos todos nós, eu acho aqui, somos adultos. Você acredita em tudo que lhe diz? De cara assim? Não. Porque vocês amadureceram. Ou porventura vocês ainda acreditam em Papai Noel? Vocês acreditam em Saci Pererê, Curupira, Chapeuzinho Vermelho? Mas a gente acreditava nessas coisas. O que mudou?
irmãos, nós estaremos protegidos contra as mentiras que muitas vezes são impostas, que muitas vezes são ensinadas. Eu tenho visto igrejas onde, em sua grande maioria, os membros são pessoas de 20 anos para baixo. E eu fico me perguntando por quê. Porque é muito fácil você fazer a cabeça de um jovem. É muito fácil você incutir uma ideologia em pessoas que ainda estão no processo de maturidade mental. É muito fácil você incutir na vida de um jovem e fazer ele morrer por aquilo. Mesmo que aquilo não seja o que as Escrituras nos ensinam. Meus irmãos, o que Paulo estava tentando fazer para aquela igreja é o que nós aqui na igreja do Gereissati 1 estamos tentando: amadurecer na fé, para não nos deixarmos levar por qualquer ensinamento, para não nos deixarmos crer em qualquer coisa que nos é apresentada. Eu espero do fundo do meu coração que cada pregação feita desse púlpito, você olhe na sua Bíblia, na Escritura que você tem nas suas mãos, e veja se de fato tem a ver. Que cada pregação feita aqui neste púlpito, que você olhe e veja se está de acordo com a Bíblia. Porque isso é maturidade. E nós precisamos amadurecer na nossa fé em Cristo. Não em fábulas, não em historinhas, mas naquilo que Cristo fez na cruz por nós. Amém? Amém. Porque nós fomos sepultados e ressuscitamos. Glória a Deus. E nós ressuscitamos para Cristo. Nós não ressuscitamos para qualquer ensinamento que venha a nos oferecer. Nós somos ressuscitados em Cristo para viver para Ele, para viver conforme a palavra dEle, para viver conforme o Evangelho dEle nos ensina. Amém? Amém. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Paulo vai dizer no versículo 12 o que o sacrifício de Jesus fez com aqueles irmãos e conosco. Ou seja, nós fomos mortos e sepultados e ressuscitamos. Agora ele vai falar qual era a nossa condição. E ele diz que a nossa condição era que nós estávamos o quê? Mortos. Alguns estudiosos dizem que a carta aos Colossenses ela é muito parecida com Efésios. E de fato tem muitas semelhanças. Alguns dizem que é uma carta só. Eu não creio nisso. Mas se nós olharmos para capítulo 2 de Efésios, lá no início, ele diz que ele nos deu vida estando nós. E o que é que ele está dizendo no versículo 13? Estando vós mortos. O que me chama a atenção aqui é que Paulo ele traz essa informação para uma coisa mais pessoal. Ele diz assim: olha, não era a igreja lá em Éfeso que estava morta, não era a igreja em Roma, não era a igreja na Galácia. Quem era que estava morto? Vocês, vós outros. É o que diz aqui no versículo 13. Não era o teu irmão apenas que estava morto, era você. Aquilo que Cristo fez, Ele fez por você. Aquele que foi sepultado na morte de Jesus no batismo foi você. Quem foi ressuscitado, assim como foi sepultado pelo batismo, foi ressuscitado
pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne. Paulo faz aqui uma coisa interessante. Olha aqui que ele está sempre falando sobre circuncisão, sobre lei. E ele está dizendo para os colossenses que era gentio, que eles não apenas estavam mortos, mas eles estavam fora do pacto. Lembra que eu disse que o pacto era feito mediante a circuncisão? Então eles não apenas estavam mortos, mas eles estavam mortos nas vossas transgressões pela incircuncisão da vossa carne. Além dos colossenses serem pessoas mortas espiritualmente, eles nem tinham pacto com Deus. Porque o pacto com Deus era para os judeus. Então a situação dos colossenses era pior. Porque além de estar morto nas transgressões, ainda não tinha a segurança do pacto da circuncisão. O que nos faz refletir é que, assim como os colossenses, que eram gentios, quem mais é gentio? Nós. Estamos nesse barco aqui. Nós estávamos mortos e nem tínhamos a circuncisão. Graças a Deus que não tínhamos a circuncisão. Então a nossa situação era bem pior, bem ruim. Mas, continuando no versículo 13. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Cristo nos perdoou. E se nós, no versículo 12, ressuscitamos com Cristo, isso só foi possível porque nós fomos perdoados. Não há vida com pecado, não há. Só é possível viver para Cristo se há perdão de pecados. Se nós hoje vivemos para Jesus, nós vivemos porque antes Ele morreu pelos nossos pecados. E por quais pecados Ele morreu? Final do versículo 13. Por todos os nossos delitos. Uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo é que Paulo começa dizendo assim: a vós outros que estavam mortos. Aí ele termina o versículo dizendo: a nós, todos nós. Antes, primeiro ele fala vós, e ele termina dizendo nós, porque ele se inclui nisso. Ele e nós nos incluímos no meio daquelas pessoas que foram perdoadas por Deus. É isso que eu quero deixar claro aqui agora. Nós, eu e você, irmãos, preste atenção nisso. Você foi perdoado por Jesus. Mediante o sacrifício de Jesus na cruz, você recebeu perdão dos seus pecados. Não duvide disso. Não duvide disso. E nós vamos trabalhar melhor nisso no versículo 14. Vamos lá para o versículo 14. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo diz no versículo 13 que nós tínhamos transgredido a lei e que nós éramos pessoas delinquentes. Não é isso? Os delitos. Havíamos cometido delito. Havíamos transgredido a lei. E tínhamos, por causa disso, uma dívida. Aqui é usada uma linguagem jurídica. Eu não sei se você, assim como eu acredito que você já deve ter assistido algum programa policial
onde o policial vai prender alguém e aí ele pergunta, você deve alguma coisa? Aí o cara, não, eu devo só 157. Você sabe o que é 157? Assalto, né? A mão armada. Ou então o cara diz, não, eu estou devendo, mas é 171. Então, todas as vezes que alguém transgride uma lei, que alguém quebra uma lei, ele fica em dívida com essa lei. Nós, por causa do pecado, estávamos em dívida com essa lei de Deus. Havia um escrito de dívida. E eu acho interessante ele usar essa linguagem de escrito de dívida, porque era isso mesmo. Era algo que é como se estivesse sendo anotado. Por exemplo, eu cometi um pecado hoje, aí era anotado. E fui bonzinho, né? Comigo eu cometi um pecado hoje, né? Aí amanhã de novo, anota. E aí foi fazendo uma lista enorme de pecados. E tinham esses pecados escritos. É como se, quando a gente fosse entrar no céu, peraí, deixa eu olhar aqui, o teu escrito, o que é que consta contra você? E aí se abria lá o livro, com tudo aquilo que a gente fez, com as nossas transgressões, os nossos delitos. E aí, a dívida ainda consta. Rapaz, infelizmente, você não pode entrar, porque tem uma dívida. Tem uma dívida contra você. Mas é o que Paulo está dizendo aqui, é que essa dívida, esse escrito de dívida que tinha contra nós, o que ele fez? O que Cristo fez? Ele pregou, encravou na cruz. E isso é importante, a gente entender que esse escrito de dívida foi colocado na cruz, porque o escrito de dívida, ou melhor, o pagamento dessa dívida era a morte. Não havia como pagar essa dívida de outra maneira. A única maneira de pagar esse escrito de dívida era com a morte. Então Deus, Jesus, pegou a nossa dívida e grudou na cruz, morrendo por nós, para pagar o escrito de dívida que havia contra nós. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 8. E eu vou pedir para um irmão ler versículos 1 e 2. Pode ler. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livra da lei do pecado e da morte. Não existe mais condenação para nós, não tem mais dívida. Como diz aqui no versículo 14 de Colossenses capítulo 2, o que tinha contra nós foi cancelado em Cristo. Glória a Deus. E isso é importante, irmãos, e eu estou aqui enfatizando isso e dizendo para você que uma vez que Cristo te perdoou, foi cancelado, foi perdoado, porque não há mais condenação contra nós, não há mais maldição contra nós, não há. Então essa história, essa heresia que tem se propagado no meio das igrejas, de quebra de maldição após a conversão, isso não existe. Não há como ainda haver qualquer escrito de dívida, qualquer maldição contra nós, se nós estamos em Cristo.
Como eu ainda preciso ainda de ser perdoado por um pecado do passado? Se eu estou em Cristo. Gálatas 3,19 diz, ou melhor, 3,13, que Cristo se fez maldito por nós. Como ainda há maldição? Como ainda não há pecado? Vocês estão percebendo a malícia disso? Se eu digo que mesmo depois de Cristo ainda há uma maldição em mim, então Cristo não foi suficiente. Vocês estão percebendo isso? É isso que Paulo está tratando aos Colossenses. Dizer que Cristo é suficiente, que não há mais necessidade de mais nada. E hoje, irmãos, a heresia pode ter mudado, mas querer colocar Cristo numa situação de não suficiência, ainda existem muitas formas que são usadas hoje para dizer que Cristo não é suficiente. E quando eu falei naquela hora assim, ou diretamente ou indiretamente. Eles aqui estavam falando indiretamente que Cristo não era suficiente. E essa história de maldição hereditária que precisa ser quebrada depois de Cristo também é algo indireto, mas que fala a mesma coisa. Que Cristo não é suficiente. Vou repetir o que eu falei nesse instante. Nunca tenha dúvidas de que em Cristo os seus pecados, quais? Todos foram perdoados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nunca tenham dúvidas disso. Essa é uma das doutrinas mais fundamentais, doutrina da graça. Nós fomos perdoados pela graça, mediante a fé em Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. Cristo é suficiente. E somente Cristo é suficiente. Aleluia. Um dos temas da Reforma Protestante: somente Cristo, ou sola Christus, em latim. Não duvidem que os seus pecados foram perdoados, porque Cristo é suficiente para nos perdoar os nossos pecados. Aleluia. Versículo 15 para encerrar. Antes de passar para o versículo 15, só uma nota. Por que as pessoas são tão enganadas com esse tipo de ensino? O ser humano, ele é muito facilmente iludido pelo mundo espiritual, ou pelo menos por alguém dizer ou tentar mostrar um mundo espiritual. Ele é muito facilmente iludido por isso. Quando nós estudamos teologia, existem duas palavras que a gente escuta quase que o curso inteiro. É a emanência e a transcendência. A emanência é aquilo que a gente percebe naturalmente. E a transcendência é aquilo que vai além da nossa percepção natural. É aquilo que está no mundo espiritual. Mas fé é acreditar em alguma coisa. E essa alguma coisa a qual nós acreditamos é Cristo. A nossa fé não é uma coisa solta. A nossa fé tem razão de ser. Porque a nossa fé é baseada em alguma coisa. Eu já falei isso, mas vou repetir. Nós confundimos fé com positivismo. E positivismo é assim: amanhã vai dar certo, eu tenho certeza. Isso não é fé. Fé não é assim. Fé não é pensamento positivo. Amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo.
nada a ver com fé. Então essa coisa do mundo espiritual que atrai as pessoas, fazem com que elas facilmente sejam iludidas. Facilmente. Eu não quero aqui dizer para vocês que o mundo espiritual não existe. Ele existe, ele é real, as escrituras falam sobre ele. Mas a gente não pode viver, ou pelo menos querer viver, um mundo espiritual diferente daquele que as escrituras nos mostram. Eu sei que não é o nosso ponto aqui, não vou nem me alongar nisso. Depois, se você ficou com dúvida, e talvez eu acredito que tenha ficado, a gente pode conversar depois sobre isso. Mas o fato que eu quero colocar é esse. As pessoas se iludem muito pelo mundo espiritual e se esquecem das doutrinas fundamentais da fé, que é Cristo na cruz, e por Ele nós somos perdoados, e é por Ele que nós somos salvos, e Ele é suficiente. Glória a Deus. Agora sim, versículo 15. E de que era necessário adorar os anjos, que era necessário adorar os seres espirituais. Mas os seres espirituais, os anjos, os principados e as potestades, eles foram vencidos. Cristo triunfou deles na cruz. O que significa? Que o Evangelho é mais importante do que a lei. Amém? Amém. É isso que Paulo está mostrando e tratando. Não, Paulo dizendo para eles, não se submetam mais à lei de ordenanças. A lei que foi dada por anjos, Cristo triunfou sobre essa lei. Logo ele derrotou esses principados e potestades. A palavra aqui, despojar, aqui, significa desarmar. Cristo desarmou esses principados e potestades e os venceu na cruz. Amém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele venceu na cruz. Eu queria deixar aqui 4 lições para nós. 4 lições, bem rapidinho. A primeira é que se Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, nós herdamos essa vida mediante a ressurreição de Cristo. Amém? Cristo ressuscitou. Ele vive. E por Ele viver, nós herdamos a vida dele. Porque Ele vive, como a gente viu no domingo. Cristo vive e reina. E se Ele vive, nós herdamos a vida dele. Amém? Amém. A segunda lição é que nós estávamos mortos dos nossos pecados, mas recebemos o perdão. E é por receber esse perdão que a gente hoje está vivo em Cristo. A terceira lição é que não há mais dívida, não há mais dívida para nós. Não existe mais escrito de dívida. Cristo pagou a nossa dívida na cruz. Era necessário uma morte? Sim ou não? Cristo morreu no nosso lugar. Não existe mais dívida contra nós. Os nossos pecados foram perdoados. E tudo isso, a última lição, tudo isso só foi possível porque Cristo triunfou na cruz. Amém? Amém. Eu quero fechar aqui esse raciocínio de Paulo defendendo a fé, dizendo que Cristo é supremo e suficiente. Esse é o tema da carta aos Colossenses. A supremacia e suficiência de Cristo. Não são leis, não são normas, não são a circuncisão, não é culto aos anjos. É Cristo. Porque Ele é triunfante e Ele é suficiente. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Como nós vimos aqui e estudamos, que nós possamos crescer e amadurecer, Senhor. Que nós possamos estar firmados em Cristo, que é suficiente, que é supremo. Que nós possamos entender, Senhor, que não há mais necessidade de coisa alguma a não ser de Jesus. Que nele nós somos perdoados,
Nele a nossa vida antiga foi sepultada. Nele nós ressuscitamos para viver uma novidade de vida. Nele todos os principados e potestades foram despojados e Ele triunfou deles na cruz. Senhor Cristo, e somente Jesus Cristo, nele foi cancelado todo escrito de dívida que havia contra nós. Pai, nos ajuda a viver com esse pensamento. Nos ajuda a viver nisso e por isso. Sem duvidar que o sacrifício de Jesus foi suficiente naquela cruz. Sem duvidar de que ainda há algum pecado na minha vida anterior que precisa ser perdoado. Não há. Cristo cancelou todo escrito de dívida que havia contra nós. Em Cristo já não há mais nenhuma condenação, porque estamos nele e para Ele é que nós vivemos. Nos ajuda a viver nisso, a ter fé nisso, a amadurecer no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos também pedir, Senhor, a Ti, pela nossa irmã, a Tia Será, que está com esse caroço na garganta, que os médicos já constataram como uma tireoide, e que ela está em tratamento, Senhor. A nossa oração é para que não haja necessidade de uma cirurgia, que ela, pelo poder de uma simples ordem Tua, uma simples palavra que o Senhor der, com certeza ela será curada, Senhor. O que nós queremos te clamar é que seja a Tua vontade. Nós não sabemos se a Tua vontade é que ela seja curada, Senhor. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, mas sempre nos submetemos à Tua vontade. É por isso que nós dizemos que a Tua vontade prevaleça e seja feita. Sempre nós iremos orar e pedir que o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, estenda as Tuas mãos e cure, mas nunca iremos impor ao Senhor, porque os servos somos nós e o Senhor é Deus. O Senhor é quem tem a ordem de todas as coisas. Por isso nos submetemos à Tua vontade sempre, Senhor. Clamamos sim, pedimos sim que ela possa ser curada, que ela venha a ser curada, mas também nos submetemos e dizemos que a Tua vontade seja feita, Senhor. Nos leve em paz, protegidos, abençoados pelo Senhor. Faz com que a Tua palavra, ela penetre em nosso coração e trabalhe em nosso coração para que possamos amadurecer. Em nome de Jesus. E amadurecendo, não estejamos mais vulneráveis às heresias e às falácias desse mundo e que tem muito infiltrado nas igrejas hoje. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes. Mas não nos torna, ou melhor, não nos permite tornar arrogantes, achando que somos os detentores da verdade, ou que somente nós vivenciamos a verdade. Não nos permite chegar a essa arrogância. Sempre nos mostra a humildade para saber que ainda precisamos aprender muito. E quando nos depararmos com alguma verdade nas Escrituras, da qual nós estamos vivendo errado, que possamos ter a humildade de nos submeter às Escrituras, Pai. Porque ela é a verdadeira regra de fé e prática. Nos ajuda, Senhor, a isso. Nos ajuda a não olhar como aquele fariseu olhava para o publicano e dizia: obrigado por não ser como ele. Que nós possamos também, em nome de Jesus, não ter essa atitude de olhar para as outras igrejas e dizer: Senhor, obrigado por não ser como elas. Não nos permite chegar a essa arrogância, Senhor. Não nos permite chegar a essa presunção. Pelo contrário, nos mantém sempre humildes e submetidos à palavra do Senhor. Faz assim, Deus, para a glória do Senhor, aqui oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.